É um prazer muito grande, mais uma vez, mais essa chance, mais este dia, essa oportunidade de nós estarmos juntos e de conversarmos. Se você quiser convidar algum amigo com o qual você tenha liberdade para dar uma telefonada e dizer, olha, assista o que eu estou assistindo agora, faça isso. Mas se não houver bom senso, não faça, porque burrice e falta de educação e sensibilidade nunca fazem bem a ninguém, tá bom? Eu quero ler aqui na carta do apóstolo Paulo, escrita aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso, na antiga Ásia Menor, na Turquia de hoje, e que diz assim, no capítulo 6, no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E façam isto com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos aqueles que são discípulos de Jesus, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador até preso em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. É interessante quando a gente ouve Paulo dizer isso, especialmente nesses dias, quando as pessoas perderam toda a noção do mundo invisível, do que não esteja ao alcance dos nossos olhos, nesse tempo quando tudo que parece existir é tudo quanto a gente consegue medir ou detectar por um microscópio, ou avistar através de um telescópio, ou medir através de alguma radiofrequência. Aí a gente diz, este fenômeno existe, ele é detectável. Mas se essa existência não aparecer nesses medidores eletrônicos, ou não for constatável pelos aparatos de verificação eletrônica ou científica, que sejam hoje considerados como sendo irrebatíveis nas suas conclusões, então, não sendo assim, ninguém diz que existe. Não existe. A mesma coisa acontece em outras áreas da vida, como, por exemplo, perturbação mental ou doença mental. Se você consegue fazer um eletroencefalograma ou submeter o indivíduo a uma radiografia computadorizada ou colocá-lo sobre ultramodernos medidores de estímulos e de detecção, de mapeamento, de frequência elétrica, de estímulo no cérebro, em áreas dos cérebros, e se verificando aí
o neurocirurgião ou especialista puder dizer existe uma anomalia no cérebro dele, e aí então começa a se fazer algum tratamento, aí se diz há uma doença mental, uma disfunção mental. Mas se a pessoa passar por todo esse aparato e continuar com o mesmo problema, e não houver verificabilidade ou identificação em relação ao problema que ela tenha, ela é classificada agora já no nível de um indivíduo que tem problemas não identificados e que provavelmente possam ser e devam ser apenas complicação da cabeça dele. Aí ele vai enviado do neurocirurgião para um psicólogo e vai iniciar um tratamento que às vezes dura anos e nem sempre tem qualquer solução. Por quê? Porque existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, a nossa avançada neurologia, a nossa esforçada psicologia ou qualquer outra coisa. Existe muito mais. Paulo diz, ecoando Jesus, que a nossa luta neste mundo, nessa existência, não acontece apenas em razão de materialidades. Ou seja, na linguagem de Paulo, ela não acontece só contra a carne e contra o sangue, contra as coisas que são materiais e verificáveis. Não acontece apenas em razão de fenômenos que possam ser identificáveis. Paulo diz, olhe, existem coisas que estão para além da identificação, mas existem. Não é porque elas não são mensuráveis que elas não existem. E dentre essas coisas, ele diz, existe um mundo espiritual inteiro. E não dá para alguém se dizer de Jesus e negar contra Jesus a existência do mundo espiritual. Jesus expulsou demônios de vários tipos, demônios que às vezes apenas jogavam as pessoas no chão, ou as oprimiam, ou as perturbavam, ou criavam sintomas que qualquer um à distância diria é um esquizofrênico, como no caso do Gadareno. Às vezes ele expulsou demônios de pessoas que uma olhada psiquiátrica rápida diria, não, ele tem certamente uma disfunção cerebral, ou um problema neurológico, ou é um epilético, ou qualquer outra coisa do gênero. Ou se diria, quem sabe, coitado, está acometido de histeria. Ou a gente daria qualquer outra designação dessas múltiplas que existem e que nem sempre o próprio profissional que a aplica consegue aplicá-la com pertinência e com certeza, porque as variáveis, as zonas cinzentas, os degradês das classificações desses problemas são tão sutis que muitas vezes é uma loteria o tal do diagnóstico e às vezes nem é pertinente nem é cabível. E veio o apóstolo Paulo e diz, não se enganem. É claro que existe doença mental. É claro que existe esquizofrenia, é claro que existe surtos psicóticos, é claro que existe bipolaridade, é claro que existe tudo aquilo que possa significar alteração cerebral e química do cérebro. É claro que podem surgir a construção pelo vício, pela neurose, ou pelo medo, ou pela paranoia, de circuitos mentais que acabam se tornando rodinhas de hamster que colocam o indivíduo aprisionado num processo mental do qual ele não consegue sair, vai se tornando obcecado e adoecido no processo. Tudo isso existe, eu passo a minha vida lidando com isso. Mas há mais do que isso no mundo, muito mais do que isso no mundo. E Paulo diz, olha, não fique pensando que toda luta vai se restringir a remédio, para equilibrar a mente, para acalmar as emoções, ou que toda e qualquer dificuldade que você tenha surge apenas da veneta de algum doido, surge apenas da antipatia gratuita de algum maluco.
Não, existem doidos e malucos sofrendo de inveja, de doenças de alma, que eles mesmos produzem pela inclinação perversa dos seus próprios pensamentos. Mas o mundo não se limita a isso, existe mais do que isso. Existe o diabo. Aí você diz, mas até tu, Caio, eu mesmo, eu não sou idiota, por isso eu sei que existe o diabo. Existe porque eu leio no mundo, eu vejo a maldade na terra. Existe porque a Bíblia, especialmente Jesus, o Evangelho de Jesus afirma que seja assim e que assim exista. E existe porque eu não me considero um idiotado e tento a vida inteira, desde garoto, amealhar todos os saberes disponíveis para que eu com eles conte na minha interpretação da vida. E mesmo amealhando todos esses saberes que estejam disponíveis, eu faço isso todo dia com avidez enorme de atualização que deseja compreender o sentido da vida e o dilema humano. E ainda assim, eu digo a você, eu tenho encontrado muito demônio no curso da minha vida. Demônio de todo tipo, espíritos maus, perversos, manifestações de toda ordem. Desde aquilo que não é demônio e que as pessoas pensam que são mortos, desencarnados, quando não são. Quando você ouvir falar de alguém que está vagando numa casa, que morreu e ficou assombrando um lugar, pode ter certeza, não é o falecido. Pode ser a energia psíquica dele, mas não mais ele. Pode ser o adensamento psíquico de energia que ele deixou no lugar em razão de ódio, de frustração, de raiva, de maus tratos, de alguma coisa que nele se fixou com uma intensidade psicológica tão grave e intensa, especialmente emulada por raiva, que às vezes o indivíduo morre, mas a carga, vamos chamar simplificando, o elemento dessa bateria psíquica dele continuou irradiando ou mantendo aquela carga psíquica que um dia esteve presente nele, que não é ele, que não é o espírito dele, que não é a manifestação real dele, mas vamos chamar de o holograma psíquico dele está ali como assombração. Desde coisas desse tipo, que acontecem toda hora, há aqueles que são os espíritos oportunistas, que adoram usar essas manifestações, estimulá-las, emulá-las, provocá-las para gerar medo, pânico, interpretação equivocada, colocar as pessoas com medo dos falecidos, ou com saudade deles, ou invocando-os, ou querendo orientação deles, e aí que entra o fenômeno espiritual perverso, conduzindo o indivíduo através de informações privilegiadas que diziam respeito a algo que somente aquele que consulta e o suposto falecido poderiam saber, e o indivíduo não conta com o fato de que aquele que está ali no mundo invisível e que não é o adensamento psíquico do falecido que ele pensa que ali esteja, sabe de tudo isso, inclusive lê a sua mente, as suas expectativas e fornece a você o engano que você procura e alimenta a sua crença numa relação de dependência que vai destruir sua vidinha. E o pessoal na ignorância vai entrando, vai pensando que é assim, sem discernimento de espíritos. E muito mais do que isso, você fica pensando que o vizinho do lado, que não gosta de você só porque não gosta de você, porque ele é um idiota, ou porque ela é uma surtada. Às vezes é sim, mas por trás disso, atrás de cada surto, atrás de cada crise de raiva, atrás de toda antipatia gratuita, atrás de todo desejo de vingança, atrás de toda inveja, atrás de toda cobiça, atrás de todo espírito de sanguessuga, atrás de todo vampirismo, atrás de toda carona de morcego humano, atrás de toda vontade de chupar o sangue dos outros, atrás de
toda disposição de se aproveitar do próximo, atrás de todo ânimo malévolo, pode ter certeza, tem diabo. Tem um homem que não pode se eximir da sua responsabilidade perversa, e tem diabo que se manifesta de muitos modos. É aquelas forças espirituais que só oprimem, ficam ali no processo mental, ajudando a tornar aquela uma ideia fixa, alimentando aquilo tudo. Quanto mais você pensa, quanto mais você pensa, mais o pensamento fica intenso, mais se torna uma impossibilidade pará-lo, mais se torna uma determinação tirânica e perversa cumpri-lo. Mas não só essas opressões que chegam assim, como a moçada chama aí no popular, tipo encosto. Não somente isso. Às vezes entra mais fundo, começa a se misturar com um processinho mental. O cara não cai, não estribucha, não fica vesgo, não dá aparentemente aquele surto de descontrole. Não, é mais sutil. Começa a haver um conluio, uma parceria, uma sutileza, uma entradinha já no processo que o próprio indivíduo já não sabe mais o que é dele e o que não é dele. No início, ele até consegue fazer uma diferenciaçãozinha. Eu estou com raiva, mas olha, eu sinto um negócio que eu não sei explicar. Para além da minha raiva, me dá uma vontade de matar aquele desgraçado. Pois esse negócio que está para além de ti é o que já está encostado. Depois esse negócio vai entrando, vai se misturando com o processo mental. Você começa a pensar com o diabo, começa a pensar com forças espirituais estranhas, aqui descritas por Paulo como principados. São príncipes espirituais, potestades, poderes, autoridades, essas presenças, algumas absolutamente lúcidas, conscientes e inteligentes, outras são apenas forças malévolas ali, mas na intenção malévola. Isso pode prosseguir e ir ainda muito mais distante. Essa coisa pode começar a, de vez em quando, se transformar em surtos. A tendência dessas manifestações é irem querendo tomar posse, querendo ficar cada vez mais explícitas. Aí da sutileza ela começa a revelar as suas estranhezas, os surtos, as crises, os ataques de raiva incontroláveis que ninguém entende. Às vezes esse negócio começa a tomar um volume e começa a se direcionar para pessoas que até então não tinham sido objeto dessa zanga, dessa raiva, desse ódio, dessa coisa que o próprio indivíduo que está tomado dela não consegue nem explicar. Ele começa a ter crises de raiva com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido. Daqui a pouco o cara começa só a falar em morte, em matar, em destruir. Daqui a pouco ele começa a pegar a faca e diz: meu Deus, se eu pudesse eu acabava com aquilo. Aí começa a piorar. Aí ele começa a beber. Aí toda vez que ele vai ficando alterado, o ódio dele vai aumentando, daqui a pouco ele começa a querer arranjar briga com todo mundo. Aí a pessoa começa, os outros começam a dar desculpa, dizendo: ele está ficando pior, não sei o que é, essa bebida está estragando a ele. Aí daqui a pouco ele sai no bar, ele já se enrola, já chega em casa todo ferrado, começa a ver um espírito homicida de raiva, de antipatia, de algo malévolo crescendo. Em alguns casos isso evolui para o indivíduo começar de fato a perder o controle e ter lapsos. Aí quando ele volta, ele atribui isso a alguma coisa. O fato de ter bebido demais, ou de ter cheirado, ou de ter feito qualquer outra coisa, mas ele já não sabe que ele está totalmente miscuído por forças espirituais perversas mesmo. Aí ele vai ao médico, vai tomar um calmante, vai receber alguma receita que dê um apaziguamento no processo cerebral nele, vai tomar um sossega-leão qualquer, mas não vai dar jeito. Ele vai começar a ficar contido,
e como as coisas não vão melhorar, ele vai ter as doses aumentadas, ele vai começar a ficar doente da própria medicina. Não ficará curado. Porque a nossa luta nesse mundo não é só contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você diz, o que eu posso contra isso? Meu amigo, infelizmente eu tenho a lhe dizer que sozinho você não pode nada mesmo. Sozinho, não me leve a mal, eu vou usar uma expressão grosseira e não fui eu quem a inventou. Foi Martinho Lutero, que disse com uma propriedade horripilante que o homem sem Deus é montaria do diabo. Se você não tem Deus no coração, não adianta. O cavaleiro que vai montar e vai fazer... Vamos lá, bichinho! Vai botar o chapéu na cabeça, esporar você, e você vai virar a cavalgadura do diabo, mano, e não tem jeito. Eu fico vendo as pessoas sem Deus na vida, que é a maioria esmagadora. Elas dizem que tem uma crença em Deus, que Deus existe, esse negócio todo, mas o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, perguntou, crês tu em Deus? Fazes bem. Até o diabo crê e treme. Então esse negócio de dizer que crê em Deus e nada é a mesma coisa. Enquanto você não tem Deus em você, crê em Deus para fora, até o diabo crê e treme. E eu fico imaginando as pessoas sem Deus na vida, só com essa crençazinha boba, num ser supremo, mas que não enche a vida delas de presença divina. Como ficam? Jesus disse que se assemelham a uma casa varrida, ornamentada, elegantemente decorada, mas vazia, sem dono, sem habitação. Aí essas forças espirituais passam e dizem, ih, legal, sofazinho, aguinha fresca, tudo bonitinho, arrumado pela moral, arrumado pela ética, organizado pela vontade de normalidade na sociedade. Tudo isso é bonitinho para fora, mas não enche o coração de presença de Deus. Aí vem essas forças espirituais e dizem, olha, casa pronta, arrumada, vamos morar aqui. E fazem morada em você. Você pode até dizer, mas eu sou um cara legal. O diabo adora cara legal. Jesus disse que eles gostam de casa varrida e ornamentada, dessa gente que chega e diz, eu não preciso de nada, minha vida está toda bonitinha. Mas se não tiver Deus aí dentro, meu querido, é como construir uma mansão sem dono. Vai haver ocupante noturno, daqui a pouco vai estar cheio de uma casta de mendicância perversa, destruindo a interioridade da sua casa espiritual. E só o que pode salvar você disso é o Evangelho. Contra esses poderes não há recurso. Você vai usar o que? A R-15? Vai chamar o que para lutar contra isso? Você vai chamar um médium, um bruxo, um pastor, um sacerdote para ir lá benzer esse negócio? Outra notícia lhe dá, não adianta. Gera aqueles alíviozinhos de melhoral da antiga cibalena, de Tilenol moderno, mas não cura o problema. Daquela mais nada, mas volta tudo. Religião também não cura não, é por isso que você vive aí enganado, tendo que essas correntes para se livrar do tal do encosto, e não acaba nunca mais. Por que você não vai e fica livre de uma vez para sempre em nome de Jesus? É porque eles não libertam você para sempre em nome de Jesus, porque não podem. Por isso é que você tem que ficar indo à corrente. Porque se fosse de Jesus, era uma paulada só, meu amigo. Com Jesus é diferente, não tem mecânica, nem corrente, nem fique vindo nem botando dinheiro aqui na caixa para Deus te libertar. Isso aí é outro esquema do mesmo diabo. Com Jesus é simples, ele só dizia, sai e não voltes mais, e sai e não volta mais. Se esse é o seu problema, e se você quiser saber se é verdade ou não o que eu estou lhe dizendo,
eu convido você para vir ao Teatro La Salle hoje à noite. Se você é desses que andam genuinamente sob forças espirituais que ninguém cura e que não sejam diagnosticáveis como problemas da mente, pode vir e não tem diabo que vai ficar, porque não é no meu poder que eu estou dizendo isso. Eu apenas conheço de todo o meu coração e tenho visto a minha vida inteira esse poder poderoso que diz em nome de Jesus sai e não tem diabo que fique, você está me entendendo? Eu sou psicanalista também, eu lido com problemas mentais a vida inteira, eu sei distinguir uma coisa da outra, mas não é porque existem problemas mentais que eu tenha caído agora numa burrice idiotada que negue camadas e camadas de realidades espirituais invisíveis, contra as quais não existe arma humana para lutar, a menos que você ponha na cabeça o capacete da salvação, se vista com a couraça da justiça de Jesus, calce os seus pezinhos com a preparação do Evangelho da Paz, empunhe o escudo da fé com o qual você apaga todas as setas inflamadas do inferno e empunhe a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e se cinja com a verdade. Quem anda assim atravessa o corredor polonês de todos os capirotos intacto. Você pode reunir todos os bruxos de Brasília, virem para a porta da minha casa, fazer o maior despacho do mundo e todas as perversidades e mandingas que queiram fazer. Eu estou desafiando você. Olha aqui para mim, vê se eu estou de brincadeira, vê se tem um pinguinho de medinho nos olhos desse homem de Deus que está aqui. Nenhum, meu amigo, sabe por quê? Está vendo aqui, ó? Quem habita aqui é poderoso, é o Senhor do Universo, é o Jesus ressuscitado. Contra esse poder não tem mandinga, é nessa força que eu ando, é esse poder que eu lhe proponho, esta é a verdade que eu prego e eu não tenho camuflagens a lhe oferecer. Se quiser, venha. O endereço está aparecendo aqui o tempo todo e também os telefones para os quais você pode ligar agora. Se você quiser encontro, oração, ajuda ou uma visita na sua casa, se as coisas estranhas estiverem acontecendo aí. Era isso que eu queria dizer e não tenho mais nada a acrescentar, porque o fato é esse, irretorquível, poderoso e ninguém tem como mudá-lo. Quem manda é Jesus. Quem crer nele anda seguro. Quem não tem é uma casa vazia, com convites feitos a tudo quanto seja ruim. Este é o Evangelho como advertência. E é o Evangelho como palavra de livramento para quem quiser para si. Você crê? Se quiser, é com você agora. Eu fico aqui. A gente se vê. Tchau.